Bem, meus irmãos, vamos dar início a mais uma reflexão, hoje com o tema Escolhas Erradas. Meus irmãos, quando eu estava preparando esse estudo, uma das grandes motivações que me fizeram usar essa entrada para falar sobre a nossa vida secular, e no caso aqui a nossa vida conjugal, foi quando aconteceu aquele acidente com o avião lá da Chapecoense. Tem uma pessoa lá no trabalho muito carente de Deus, e ele chegou para mim e falou assim: pois é, como é que é o destino, né? Ontem estavam todos vivos e agora não se sabe se todos morreram, o destino. E aí eu falei para ele: olha, eu não concordo com você, isso não é destino, isso é uma consequência de escolhas ou de uma escolha. E no caso daquele acidente, a consequência da escolha daquele piloto de não fazer uma parada para abastecimento causou não só a morte dele, como também a morte de outras pessoas. Então, porque Deus, nós temos o livre-arbítrio. Ele, por questões de economia, sei lá de quantos mil dólares, ceifou a vida de mais de 50 pessoas, a dele. E tudo isso motivado pelo quê? Por uma escolha. É por isso que a vida é feita de escolhas, desde a nossa tenra infância até os últimos minutos da nossa vida. Nós sabemos que tem algumas pessoas aí que nos últimos minutos da sua vida foram confrontados, ouviram a palavra de Deus e escolheram e aceitaram a Cristo nos seus últimos momentos de vida. Foi uma escolha. Então, constantemente na nossa vida, diariamente, nós estamos sempre fazendo escolhas. E quando eu estava preparando isso também, esse estudo, eu comecei a me lembrar de tantas escolhas na minha vida, algumas bem-sucedidas e outras mal-sucedidas. E a vida é assim, feita de escolhas. Essas escolhas, certas ou erradas, vão ditar se o nosso amanhã vai ser um amanhã de sucesso ou de fracasso, se o nosso amanhã vai ser de alegrias ou de tristezas, ou se o nosso amanhã será de satisfação, frustração, ou ainda se será de vida ou de morte. E algumas de nossas escolhas poderão influenciar nossas vidas para sempre. Ainda que mudemos, mas algumas escolhas vão se perpetuar. A Bíblia nos fornece exemplos variados de boas e más escolhas. E nos apresenta de forma clara e inquestionável as respectivas consequências de cada uma delas. Escolhas erradas. Adão e Eva escolheram comer o fruto. Davi escolheu adulterar. A mulher de Ló escolheu olhar para trás. Sansão escolheu estar com aquela mulher e escolheu revelar o segredo que só ele, Deus, sabia com relação ao segredo de sua força e que lhe custou a vida. Jonas escolheu não ir a Nínive e por isso passou maus momentos naquele barco, tendo sido jogado em alto mar e resgatado por aquele peixe que todos conhecem a história. Mas nós temos exemplos também de escolhas certas. Abraão escolheu ter fé, crer. José escolheu ser fiel a Deus. No momento em que teve a oportunidade de se deitar com a mulher do general, do Potifar, ele disse que não. Ele não poderia contrariar a Deus e nem pouco àquele que lhe deu tantas coisas ali, que era Potifar. Josué, inclusive, foi mais longe. Ele disse: não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma escolha.
escolhas certas. Neemias estava lá como copeiro do rei Artaxerxes, numa boa, comendo do bom e do melhor, numa situação completamente estável, mas escolheu sair do conforto para poder ajudar o seu povo, que estava sendo oprimido, a levantar o templo e a levantar os muros de Jerusalém. E Ruth, no momento em que fica viúva, ela e a sogra, ela escolheu: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E cada uma, se nós ficássemos aqui folheando, relembrando tantos exemplos que nós temos na Bíblia de homens e mulheres que tomaram escolhas erradas e escolhas certas. A bem da verdade, tudo isso gira em torno de obedecer ou desobedecer. Todas as nossas escolhas na vida cristã vão estar sempre entre o certo e o errado, quando o errado significa desobedecer a Deus e o certo obedecer a Deus. Vamos ler rapidamente, antes de entrarmos na aplicação dos casais, para que a gente possa corroborar e verificar como é que erros tão longínquos estão presentes até hoje. A escolha de Adão e Eva. Algo que a gente lê e, por incrível que pareça, existem alguns nossos irmãos que acham que isso é poesia. Mas, a bem da verdade, tudo isso aconteceu revelado a Moisés por Deus, e eles receberam uma ordem. Uma ordem. Vejam, depois do pecado, nós passamos a ser regidos por quantas ordens? 10. Os 10 mandamentos. Mas antes, só havia uma ordem. E se analisarmos, essa ordem era uma ordem, que não era tão difícil de cumprir. Obviamente, dentro da nossa imaginação, porque qualquer um de nós que estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa que Adão e Eva. Mas para que vocês possam ver como é que uma simples escolha mudou tanta coisa. A ordem de Deus foi a seguinte: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Adão e Eva tinham como opção, como escolha, obedecer ou desobedecer. O que aconteceu? Adão e Eva, olha lá, em azul, escolheram desobedecer. E quais foram as consequências? Vamos lá. Viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Quais foram as consequências desta escolha errada? Primeiro, a mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ela a dominará, e ele a dominará. Às vezes a gente passa batido aqui nesse texto e entende tudo como dor de parto. Mas olha como é que o texto não fala só disso. Ele diz o seguinte: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Então, antes dessa escolha, a mulher estava destinada a ter filhos, a engravidar, mas não ia ter problemas hormonais, não ia ter varizes, não ia ter estrias, não ia ter enjoos, não ia ter descolamento de placenta, não ia ter nada. Mas, devido à escolha, a gravidez e não o parto passou a ser de sofrimento. É óbvio que algumas mulheres passam pela gravidez muito bem, mas nem é sempre assim.
mas sempre algum desconforto existe. Subentende-se que antes dessa escolha não havia esse desconforto. E aí sim, com sofrimento você dará a luz. Onde subentende-se que a mulher teria a criança em parto normal, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento. Tudo escolha, consequências da escolha errada. Adão, por sua vez, qual foi a consequência? Ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto, maldita é a terra por sua causa. Porque lá no paraíso, onde Adão estava, a terra não era maldita. Adão já encontrou aquilo tudo pronto. Não precisava plantar, não precisava adubar, não precisava lidar com pragas, ou nada. A terra autossustentava. Mas quando a escolha errada de Adão aconteceu, esta terra passou a ser maldita. Com sofrimento, você se alimentará dela dias da sua vida. Quando a gente vê aqueles agricultores lá no Nordeste chorando a perda da sua lavoura, a seca, não vem água, é esse sofrimento. Voltado para o nosso dia a dia, que não somos agricultores, o desemprego, a corrida pelo trabalho, o acordar muito cedo, o ser demitido invariavelmente, tudo isso é sofrimento. Tudo isso advindo de quê? De uma escolha. E além disso, como eles estavam num lugar que era o Jardim do Éden, onde era praticamente a antessala do paraíso, era a antessala do céu. Deus andava ali, conversava com Adão, tudo ali feito, à sua disposição, produzindo, não tinha necessidade nenhuma. O que aconteceu? A escolha errada, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo bem o mal. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Quanta consequência, mas não parou aí. Milhares, milhões de pessoas sucumbiram à morte eterna por conta da escolha errada de Adão e Eva. Do acontecido até os dias de hoje, quantos milhões de pessoas morreram e hoje estão no lago de fogo e enxofre? Morte eterna. Consequência bíblica. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte também veio a todos os homens, todos nós. Consequentemente, uma só transgressão, uma só escolha errada resultou na condenação de todos os homens. Assim como, olha a desobediência, por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Escolha errada. Terminou aí? Não. O que Deus teve que fazer, meus irmãos, por conta da escolha de Adão? Já que o salário do pecado era a morte, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Porque se dependesse de nós, homens, nós continuaríamos indo para a morte eterna. E Deus teve que se fazer homem, mandar seu Filho para salvar os pecadores. Sendo encontrado em forma humana, Jesus, por conta da escolha errada de Adão e Eva, humilhou-se a si mesmo. Mas, em todas as escolhas de Jesus, ele foi obediente, até a morte. Morte de cruz. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceberam
quantas consequências advindas de uma escolha errada. Antes de entrarmos no nosso casamento, permitam-me mais um exemplo. O rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Mas que ainda que, sendo um homem segundo o coração de Deus, em determinado momento da vida, fez diversas escolhas erradas. Se não, vejamos. Primeiro, naquela época, Davi, como rei de Israel, estava imbuído de conquistar vários povos. E as guerras eram constantes. E praticamente todos os reis, inclusive Davi, participavam ativamente das batalhas. Ele saía junto com o seu exército e ele ia para a batalha. Mas, uma vez, Davi escolheu ficar em Jerusalém. Não, dessa vez, mandou lá o general Joabe, o seu exército, e falou: eu vou ficar. Olha como é que algumas escolhas simples, pequenas. No ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, no tempo da primavera, Davi mandou Joabe e o exército israelita destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Escolheu ficar. Não vou não. Dessa vez eu não vou. E aí, como ele não foi, um dia ele perdeu o sono. E aí, quando ele perdeu o sono, ele escolheu distrair-se no terraço de seu palácio. Obviamente, o palácio do rei, presume-se que era a edificação mais alta, de onde ele tinha uma visão privilegiada. E ele, como estava assim, à toa, aquela musiquinha, estou à toa na vida. E aí parou para debruçar e escolheu continuar olhando para alguém que chamou sua atenção. Uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então ele se levantou, foi para o terraço do Palácio Real para distrair-se. É distração, hein? Olhando para fora, começou a prestar atenção. E como começou a prestar atenção? Em uma mulher que tomava o seu banho e que mesmo de longe parecia de uma beleza fora do comum. E aí, Davi, depois de escolher ficar em Jerusalém, depois de eu perder o sono, escolher distrair-se olhando pelo terraço para alguém que estava se banhando, do sexo oposto, escolheu saber quem era aquela mulher. Uma mulher que chamou a atenção dele. Ele não sabia quem era. O que ele fez? Chamou um dos seus auxiliares e mandou indagar quem era aquela mulher. E ficou sabendo que ela se chamava Batseba. Era filha de Eliã e esposa de Urias, o Heteu, um dos seus comandados. E Davi continuou com as suas escolhas. Mesmo sabendo que Batseba era casada, Davi escolheu trazê-la ao palácio. É aquela situação de nós homens, né, que às vezes achamos que estamos imunes. Não tem problema. Você está com uma determinada reunião só com os amigos, com os homens, né? E aí surgem umas amigas, né, que você não conhece, mas que você percebe que são bonitas, e os seus colegas, né? Peraí, não vai embora não, fica mais um pouco aí. Não vejo problema nenhum, porque eu sou eu. Aí, me garanto. Né? E aí, ele mandou trazer para perto de si, né? E aí, às vezes, a gente está numa situação dessa, né? E a gente traz para perto de si, para olhar melhor, né? Para perceber que alguém está te olhando também, essas coisas. Davi mandou alguns mensageiros fossem buscar. Ou seja, ele escolheu trazer para perto de si o perigo. É aquela pessoa que está fazendo dieta, que passou pela vitrine
e viu aquele bolo maravilhoso, ao invés de continuar andando, volta para olhar e entra dentro da confeitaria. Mesmo sabendo que Deus abominava o adultério, Davi escolheu desobedecê-lo e ter relações sexuais com ela. Escolhas erradas de Davi. A lei dizia o seguinte: se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ela era casada com Urias, o heteu. Ele, Davi, e ela, Batseba, deverão ser mortos. E essa lei se aplicava ao rei. Para todos. Mas Davi, mesmo sabendo da lei, escolheu desobedecer, e quando trouxeram Batseba ao seu palácio, Davi teve relações com ela. Mas não parou. Por quê? Porque passado algum tempo, ela mandou avisar a Davi que estava grávida. E se aquilo viesse à tona, o adultério seria confirmado. Ele e ela deveriam ser executados. Davi arquitetou um plano. Escolheu mentir e tentar enganar o seu marido. Pensou: chamo o marido dela lá na frente de batalha, digo que estou muito satisfeito com os serviços dele e peço a ele para ir para casa. É óbvio que um homem que está em guerra, voltando para casa, a primeira coisa, ao encontrar a esposa, se não a primeira, a segunda, pelo menos, né, ele vai bater o ponto. Não é isso? O que vai acontecer? Nada demais. Quando vier a criança, quem é o pai? O próprio. Ele veio, olha que coincidência, que plano Davi. O plano Davi foi uma escolha magistral, a princípio. Davi mandou mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. E aí Davi disse a Urias: vá para casa, descanse um pouco. Mas ele não contava que Urias era dotado de um certo caráter, até quase que surpreendente, porque ele achou injusto que os seus amigos, que os seus soldados estavam combatendo e ele ali, no bem bom com a sua esposa. O que ele fez? Ele não entrou em casa, ficou do lado de fora. Com essa Davi não contava. Urias não foi para casa. E ele respondeu: como eu poderia ir para casa, comer e beber, dormir com a minha mulher? Olha só que homem. Davi não contava com a honestidade, com o caráter desse homem. E os planos dele foram por água abaixo. E aí, mais uma escolha de Davi. Davi escolheu matar Urias. Não simplesmente executá-lo. Arquitetou o plano junto com Joabe, seu general, para que ele fosse colocado na linha de frente. E que depois que estivesse na linha de frente, que a tropa recuasse e que deixasse ele ser morto. Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou para Urias. Davi escreveu o seguinte: põe Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada. Depois se retire e deixe que ele seja morto. E aí, quais foram as consequências? Natã, o profeta enviado por Deus, chegou diante de Davi e perguntou: por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, meus irmãos, Deus é amor, mas Deus é justiça. Terrível é cair nas mãos do Senhor. Com a mesma medida. Por isso, já que com a espada Urias foi morto, com a espada nunca se afastará da família de Davi. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher, disse Deus. A princípio, Davi talvez não tivesse ideia do que estava por vir. Da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia.
Ele só não imaginava que esse outro seria o filho dele. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz. É igual quando a gente comete algum pecado grave, nesse sentido da infidelidade, e a gente acha que está tudo escondido. Mas, não sei se já perceberam, quando vem à tona, é uma avalanche. É um tsunami. Porque tudo é revelado. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor já perdoou o teu pecado e você não morrerá. Entretanto, uma vez que você o insultou o Senhor, o menino morrerá. Primeira baixa. Primeira consequência das escolhas de Davi. E não adiantou, porque Davi implorou a Deus em favor da criança, jejuou, mas entrando em casa passou a noite deitado no chão. Nada disso adiantou. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Amon, um de seus filhos, de várias mulheres concubinas, comete incesto com sua irmã Tamar, filho de outra mulher. Depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, o outro filho de Davi, o filho predileto de Davi. Então Amon disse: deite-se comigo, minha irmã. E ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Mas Amon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, violentou. Então, primeiro, o filho morreu. Segundo, um dos filhos comete incesto com uma de suas filhas. Por vingança, Absalão, irmão de Tamar, manda matar Amon. Absalão ordenou aos seus homens: ouça, quando Amon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Amon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Assim, os homens de Absalão mataram Amon, obedecendo às suas ordens. Terceira baixa. Um filho perdido, um incesto, mais uma morte na família. Absalão fugiu e Davi pranteou por Amon. Tristeza, remorso, porque ele sabia exatamente o que o profeta Natã tinha dito para ele. Então Davi sabia exatamente que tudo aquilo que estava acontecendo era por conta da sua escolha errada. E ele teve que ficar muito tempo longe de Absalão, 3 anos, longe do filho que ele mais amava, até que a ira de Davi se aplacasse contra Absalão. E Davi mandou trazer Absalão de volta do exílio, mas só o recebeu 2 anos depois. 3 com 2, 5. 5 anos sem ver o seu filho amado Absalão. O rei disse a Joabe: vai e traga o jovem Absalão. Mas o rei disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. O rei mandou então chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra perante o rei, e o rei saudou-o com um beijo. Mas ainda não tinha parado por aí as consequências das escolhas erradas. Porque esse seu filho amado, Absalão, passou a conspirar contra o próprio reino de Davi. Absalão enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é o rei de Hebrom. E a conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiram a Absalão. Criou uma revolta, uma revolução contra o próprio pai. E Davi agora tem que fugir. O rei, um homem segundo o coração de Deus, por suas consequências erradas, por suas escolhas erradas, como consequência agora, tinha que, além de ter perdido o filho com Batsabá, além de ter havido incesto na família, além de Amon ter sido morto por Absalão, além de Absalão ficar 5 anos sem vê-lo, agora Absalão conspirava contra o seu reino e ele agora tinha que fugir. Em vista disso, Davi disse: vamos fugir, caso contrário não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Então o rei partiu, seguido por todos os de sua família. Deixou, porém,
10 concubinas para tomarem conta do palácio, 10 de suas mulheres. E vai se complementar a profecia de Natã. Davi é humilhado por seu filho Absalão. Aitofel respondeu: aconselho, dizendo para Absalão, que tenhas relações com as concubinas de teu pai, que ele deixou para tomar conta do palácio, e assim armar uma tenda no terraço do palácio para Absalão. E ele teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todo o Israel. Humilhação de um rei segundo o coração de Deus por conta das consequências de suas escolhas erradas. Absalão não parou por aí. Ele queria matar a Davi, seu pai. Disse então Davi: até meu filho, sangue no meu sangue, procura matar. Aitofel disse a Absalão: permita-me escolher 12.000 homens, e partirei esta noite em perseguição a Davi, e eu atacarei enquanto ele estiver exausto e fraco. Vou causar-lhe pânico, e o seu exército fugirá. Depois matarei somente o rei. Davi teve então que enviar o seu exército contra Absalão e Israel, mas pede ao seu exército para poupá-lo. Davi passou em revista ao exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.000 a 100. E o rei ordenou: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu perfeitamente quando o rei deu essa ordem sobre Absalão e cada um de seus comandantes. Nessa briga, vejam como uma escolha ou escolhas erradas fez com que 20.000 pessoas morressem. Nada disso teria acontecido no reino de Israel. Israelita contra israelita, por conta da escolha errada de Davi. O exército saiu a campo para enfrentar Israel, e a batalha aconteceu na floresta de Efraim, onde o exército de Israel foi derrotado pelos soldados de Davi, que eram de Israel. Houve grande matança naquele dia, elevando-se o número de mortos a 20.000. Estão percebendo a imensidão das consequências do erro de Davi? Finalmente, Absalão, o seu filho amado, é morto na batalha, mesmo com a ordem que Davi dera aos seus comandantes. Durante a batalha, Absalão, montado em sua mula, ficou preso nos galhos pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e a mula prosseguiu. E Joabe pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, quando ele ainda estava vivo na árvore. E 10 dos seus escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Quantas consequências de escolhas erradas. Agora, quando a gente toma escolhas erradas no casamento, não tenha dúvida, há consequências. A vida, a 2 também, é constituída de escolhas, meus irmãos. Um relacionamento saudável necessita de boas escolhas. Assim como eu citei aquelas boas escolhas no início, nós, como maridos e as esposas, precisam de boas escolhas. Amar, respeitar, priorizar, valorizar, perdoar, adaptar, abdicar, aprender, dividir, construir. Todas essas são boas escolhas no casamento. Mas, às vezes, sem que percebamos, estamos nos desgastando e desgastando o casamento, porque não nos damos conta de tantas escolhas erradas que temos tomado. Todas as escolhas têm consequências. Reflita antes de agir. Essa figura mostra detalhes que às vezes a gente confunde. A gente não sabe se a figura está em movimento ou se ela está parada. Não consegue, a partir do próximo slide, descrever já esses detalhes. Eu quero dizer que o casamento é feito de detalhes, de pequenas escolhas
Lembram lá de Davi? Estava sem sono. Escolheu ir para o terraço. Um detalhe. Uma simples escolha que tomou o vulto que acabamos de assistir. E esses detalhes, às vezes, insignificantes, podem adubar ou envenenar a raiz de um casamento. Na maneira que a gente acha que o casamento está quando a gente olha para essa figura. E a gente, quando olha para a figura, acha e depois, não é bem assim. Tem algum detalhe. Mas eu não consigo entender esse detalhe. Escolhas rotineiras sobre detalhes simples da vida a dois podem fazer grande diferença e determinar o rumo do nosso casamento. Escolhas certas e detalhes que ajudam a manter a chama do amor acesa. Pequenos detalhes. Lembra de Roberto Carlos? Detalhes tão pequenos de nós dois. Atenção. Um detalhe tão pequeno, mas tão importante. Quando foi que realmente conversamos com a devida atenção, parados, olhando, olho nos olhos, quero ver aqui. E a gente, como é que a gente tem dado atenção à esposa? Como é que a esposa tem dado atenção ao esposo? Andando, se movimentando, tomando banho, na cozinha. Tem uma lição lá no curso Homem ao Máximo, cujo título é Pare, Olhe e Escute. Para a gente dar atenção, é exatamente preciso parar, olhar e escutar, que é diferente de ouvir. Participação. Quantas vezes não participamos com a esposa ou com o marido, apoiando, ajudando, aconselhando? O romantismo. Vem aí o nosso famoso e já tradicional jantar dos casais nos dias de namorado, né? Romantismo. E às vezes as pessoas acham que romantismo é ir na H-Estéreo e comprar uma joia de 10, 15, 30 mil reais. E ele não sabe que, às vezes, o romantismo está muito aquém do valor monetário, e sim do valor sentimental. Da esposa perceber que houve a lembrança, que houve uma atenção, que houve uma participação. O carinho. Quantos que há tanto tempo não se tocam? Levantam, acordam, não tem um beijo. Chega, não tem um beijo. Não tem um cafuné. Se botar a mão, vai para lá. Parece que está com alergia. Carinho, toque, detalhe, paciência. Tudo é motivo para impaciência. A crise, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o emprego que está às beiras de ser perdido, os filhos trabalhosos dando tanto problema. Haja paciência. Mas é preciso de paciência e principalmente de gentileza. Hoje, por exemplo, presenciei o Marcondes abrindo a porta do carro para sua esposa quando chegou. Uma salva de palmas para o Marcondes. Gentileza. Não foi só original, né? Isso. E antes de eu fazer essa declaração, eu me certifiquei de que a porta não estava com problema de não poder ser aberta pelo lado de dentro. Porque tem essa situação. Muito bem. Meus irmãos, vamos escolher? Tem dois requisitos principais para escolhermos. Primeiro, escolher sem precipitação. Analisar e pensar antes nas consequências possíveis. Já imaginaram se Davi tivesse parado, analisado nas consequências possíveis e inimagináveis? Se lá Eva e Adão também tivessem pensado naquela decisão de comerem do fruto? Analisar, pensar antes. Quantas vezes fazemos escolhas, mas erramos? Por quê? Não analisamos. Fomos precipitados. E a palavra de Deus
está ali nos alertando. Você já viu alguém que se precipita? O que é de ânimo precipitado exalta a loucura. Ou seja, você costuma tomar decisões precipitadas? Escolher precipitadamente? É louco. Há mais esperança para o insensato do que para essa pessoa. Nós estamos sendo comparados não mais ao insensato. O insensato está melhor do que a gente. Já pensaram nisso? Acalme-se. Não façam nada precipitadamente. Vai escolher? Não faça nada precipitadamente. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uma cidade devassada. Segundo, escolher com a sabedoria do alto e não com base no nosso entendimento. Aquela figura lá no início mostrava um homem diante do caminho, que foi o que eu dei para o convite de todos aqui. E aí você vê um caminho todo lamacento e um outro caminho muito bonito. E ali eu coloquei que escolhas erradas, sofrimento à vista. Quando você olha aquilo ali, dentro do nosso entendimento, a primeira coisa que a gente analisa naquela foto é o seguinte: aquele é a escolha errada, aquele caminho com a lama. Mas pode ser que Deus diga para você: não, esse é o caminho certo. Porque Deus tem dito para a gente que o caminho é estreito e a porta apertada. Por isso, na dúvida, com sabedoria se constrói a casa. Com sabedoria se constrói o casamento. Com discernimento se consolida a casa e o casamento. Pelo conhecimento dos seus cômodos se enche do que é precioso e agradável. Pois o Senhor, sim, o Senhor, é quem dá sabedoria. E de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Que é a sabedoria e o discernimento. Não vem de nós. Vem de Deus. Durante um desentendimento, o casal poderá escolher deixar ou não o sol se pôr sobre a sua ira. Brigou, chegou em casa, se desentenderam, ficaram de cara amarrado, e aí deixaram rolar. Eu estou certo, eu não volto atrás, eu também, falo mais nada. Quem mandou ela fazer assim? Ele que está errado, não sou eu. E vão dormir. Um detalhe, né? É apenas um detalhe. Mas a palavra de Deus, a consulta ao Senhor, porque a consulta, às vezes a gente pode orar e ficar esperando a voz de Deus no ouvido. Eduardo, não proceda assim. Meus irmãos, eu não sou cético com relação a isso. Pelo contrário, eu creio que Deus fala aos nossos corações. Mas muito do que a gente precisa ouvir está escrito na palavra dele. É só a gente ler. E a gente fica querendo ouvir viva voz. Se acha, sei lá, primeiro-ministro. Fala aqui, Senhor. Não é bem assim, não. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Será que nós temos agido no nosso casamento como tolos? Quem é tardio em irar-se é grande entendimento, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. É a segunda vez que a gente fala sobre insensato, tolo e louco. Quando vocês ficarem irados, quando vocês brigarem, meus irmãos, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, ou pelo menos antes que o sol nasça de novo. Porque depois disso daqui, quando a gente escolhe deixar o sol se pôr na sua ira, pode vir outra escolha para você fazer. O casal poderá escolher entre inventar desculpa para se negarem um ao outro e fazer dos momentos íntimos a mais difícil tarefa do dia.
ou darem-se mutuamente com carinho e em total entrega para transformá-los em alegres celebrações. Mas se a gente dormiu com raiva, a primeira coisa que impacta é o relacionamento íntimo do casal. E mais uma vez, o manual diz o seguinte: o homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, em quaisquer circunstâncias, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Meus irmãos, depois de um conflito, de uma discussão, o casal poderá escolher entre viver amargurado, ruminando mágoas, ressentimentos, à procura de vinganças, ou liberar o perdão. A escolha é sua, a escolha é minha. Eu posso fazer tudo isso aqui, viver com amargura, ruminar mágoas. E o verbo ruminar, ele se refere a que tipo de animal? Racional ou irracional? Irracional. Olha como é que a palavra, ela é igual a espada mesmo, ela corta na medula, dos dois lados. Já me chamaram aqui de tolo, de insensato, de louco, agora estão me chamando de burro, de boi. Ressentimentos, a procura de vingança. Tem gente querendo fazer vingança. Ah, é? Deixa ele me procurar. Não tem vingança. Ele também é. Deixa eu também tirar toda aquela questão da liberdade, de comprar alguma coisa, também não dou. Vem aí de namorado, come pipoca em casa. Então, obrigado. Meus irmãos, o ressentimento mata o insensato. Ah, meu Deus do céu. Gente, pela terceira vez, estamos sendo chamados de insensato. Livrem-se, libertem-se de toda a amargura, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia, bem como de toda a maldade. Sejamos no nosso casamento bondosos e compassivos, um para com o outro, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Imagine se Deus ficar ressentido com a gente, guardar mágoa da gente. Que situação! É um beco sem saída, meus irmãos. Ele que é Deus não faz isso, mas eu posso fazer. Eu estou magoado. Durante um descontentamento, o casal poderá também escolher entre a constante acusação recíproca ou se ajudarem mutuamente com palavras de incentivo, amor e exortação. É aquela velha história que já falei para vocês, quando um dos cônjuges se torna aliado de Satanás. Porque o acusador é ele. Se eu não preciso que ele me acuse, se eu já tenho a esposa para me acusar, ou se eu tenho já um marido para acusar a esposa, eu não preciso de Satanás. Se alguém falar, o inimigo está na casa dele, vai ser o primeiro. Eu não. São eles. Ficam se acusando. Ao invés de tentar resolver o problema, eu falei para você, eu te disse, falei para você não fazer, mas eu também falei que se você fizesse assim, e fica naquele negócio, ao invés de parar, se ajudarem mutuamente, com palavras de incentivo, amor e exortação. E olha o que a palavra de Deus fala nesse caso. A família que se divide, um casal que se divide entre si, será destruído. Não é possível. Os dois se tornaram um só. Mas agora estão fazendo um fenômeno. Estão se dividindo. Ao contrário, encorajem-se uns com os outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, não é amanhã. Olha a sabedoria dessa palavra. Toda vez que você ler essa palavra, ela vai dizer para você, é hoje. É hoje. Cada um ajuda o outro e diz, seja forte. Durante os questionamentos,
pedidos de explicações. Aquelas explicações. Chegou de onde? Chegou tarde? O que aconteceu? Estava onde? Saiu com quem? O casal poderá escolher entre a mentira e o engano, ou a verdade, em qualquer circunstância. Eu conheço situações em que não aconteceu nada, mas porque uma mentira foi falada em primeiro lugar, veio a segunda pergunta. E aí, você estava onde? Estava com os amigos. Quem? Ele não estava com os amigos. Mas ele mentiu. E agora vinha a segunda. Com quem? Pronto. Com o Gilberto, com o Marcelo. Fazendo o quê? Aí ele começa a enrolar, né? Não, nós estávamos assistindo a final da Liga dos Campeões. Aonde? Lá naquele restaurante. Gente, não aconteceu nada disso. E também não aconteceu nada de grave. Mas ele começou a mentir. E é uma bola de neve. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Está na hora da gente escolher. Olha, se a gente quer ser amado ou detestado por Deus. Vocês estão vendo como é que os detalhes, como é que são pequenos detalhes, mas que são muito sérios, porque a gente passa batido nessa palavra e a gente parece que não interpreta. E eu vou voltar a repetir. O Senhor Deus, aquele que nós dizemos, Senhor Deus, me ajuda, tenha misericórdia de mim, Ele detesta os mentirosos, mas eu minto. Eu não sou verdadeiro. E aí, eu passo a ser detestado pelo Deus que eu digo que sirvo. Porque Ele detesta os mentirosos, mas ama os que dizem a verdade. Que o sim de vocês seja sim, e que o não seja não. Porque qualquer coisa a mais que disserem, que eu estava com o Gilberto, que eu estava com o Marcelo, vem do maligno. Durante o convívio, o casal poderá escolher entre viver um caos diário, com mau humor, agressões, ou proporcionar um ambiente alegre, de paz e palavras agradáveis. Pessoas que trazem de fora os problemas do casamento, os problemas da escola, e tantos outros problemas. E ele fica de mau humor. Ele responde rispidamente. Ele não tem paciência. Meus irmãos, o homem irritável, ele provoca dissensão. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. Vejam bem, não há exceção. Aqui não está escrito assim, a pessoa de mau gênio, geralmente, às vezes, não. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. Não se associe com quem vive de mau humor. Aí você fala assim, minha mulher não quer falar mais comigo. Ela está cumprindo a palavra de Deus. Você está de mau humor? Olha lá, não se associe com quem vive de mau humor. Ela está deixando ver se você melhora, se você acorda, se você tem outra escolha. Não se irrite, porque isso só leva ao mal. Eu quero ver alguém, eu quero me lembrar das vezes que cheguei irritado, que cheguei irado e que consegui resolver alguma coisa na minha vida. Não consegui, meus irmãos. O casal também poderá escolher entre intermináveis brigas e afirmações de castadeira ou de suvina, que vão afetar a ambos, desestruturarão relacionamentos. Ou então, pode escolher planejarem juntos as finanças do lar, economizando com bom senso para usufruírem as bênçãos advindas da unidade e da sabedoria. Marido, nossa, não tem jeito. Eu gasto R$10, ele quer fazer uma auditoria. Como é que foi gasto de R$10? Como é que foi? Na padaria, quando eu voltei, só voltou 2, mas alguma coisa você comprou. Comprou nada de excesso? E por sua vez, né? A esposa, às vezes, também se excede. Age como se tivesse uma quantidade enorme de braços e pernas para calçar e portar tantas bolsas e sapatos. E aí, às vezes, falta bom senso àquela mulher de ver que precisam outras necessidades serem supridas.
E aí fica, gastadeira, sovina, gastadeira, sovina, gastadeira, sovina. Não vai adiantar, meus amigos. Vamos planejar. No próximo domingo, vou começar um estudo específico, passo a passo, sobre o casal e as finanças. O homem de bom senso, diz a Bíblia, economiza. A mulher de bom senso, diz a Bíblia, economiza. Tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Agora o tolo, gente, de novo, é perseguição. É a terceira ou quarta vez de tolo. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Você pode escolher ser tolo. É com a gente mesmo. As consequências. Gastadeira, sovina. Diante das dificuldades, o casal poderá escolher entre a maldição da murmuração ou a bênção de poder descansar no Senhor e com as ações de graça orar em fé. Aí eu escolho dizer, ó vida, ó céus, tudo dá certo para o irmão Bernardo. Para mim nunca dá. Deus tem implicância comigo. Apliquei nas mesmas ações que o irmão Bernardo aplicou. Ele ganhou 1.000, eu perdi 3.000. É ou não é implicância? Ó vida, ó céus, comprei um carro igual do irmão Marcondes. Ele disse que o carro era maravilhoso, fazia 13 quilômetros com litro de gasolina, que tem um carro há 3 anos e só foi lá fazer a revisão. Eu estou com um carro há 6 meses, o carro está há 3 meses na oficina, faz 5 quilômetros com litro. Senhor, por que tu abençoas o Marcondes que não me abençoa? Meus irmãos, não murmureis, como alguns deles murmuram, e pereceram pelo destruidor. É isso que o inimigo quer. Murmuração. E nós vamos ser destruídos por aquele que veio para roubar, matar e destruir. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Meus irmãos, o casal poderá escolher considerar os de fora sempre melhores, e deixar os que valorizem o seu cônjuge, outros valorizarem o seu cônjuge, deixando a porta aberta para o inimigo da carência. Ou então podem escolher valorizarem-se reciprocamente com palavras ternas e elogios. É aquela velha e famosa história de que a grama do vizinho é mais verde. Porque nós não convivemos com o vizinho e com a vizinha. Achamos que está tudo ruim na nossa casa. E achamos que aquela vizinha, que aquele vizinho são pessoas especiais, felizes, abençoadas, tudo prospera. Até o dia que a gente tem a oportunidade de conviver um dia com um deles. E volta para casa dizendo, nossa, eu estava aqui no paraíso. O inferno mora ao meu lado. Um marido deve sempre elogiar a esposa. A esposa deve elogiar o marido. Volto a lembrar a sabedoria de Salomão, porque ele diz o seguinte: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Meus irmãos, esse homem é além de poeta, ele realmente era sábio. Porque se ele falasse assim, minha esposa, você supera a todas as mulheres. As mulheres que prestam atenção nos detalhes, vão falar assim, mas que mulheres? Depende. Se você me comparar com qualquer uma, é claro que eu sou melhor. Não está me dizendo nada. Mas olha só a sabedoria. Ele diz o seguinte, muitas mulheres são boas esposas. Ele estava comparando a mulher dele com boas esposas. E disse que ela superava a todas as boas esposas. Se a gente gastar tempo
para valorizar o nosso cônjuge, o esposo, a esposa, isso vai lá no âmago, lá no coração, na autoafirmação, na tranquilidade. Porque a mulher precisa de tranquilidade, o homem também. Meus irmãos, consultem sempre aquele que lhes dá a oportunidade de acertar, mesmo depois da escolha errada, e de serem felizes, que é Deus. Se depois de hoje chegarmos à conclusão que escolhemos algumas coisas erradas, Deus é capaz de transformar essas coisas erradas em coisas certas, porque Ele é Deus. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Não busquem os homens. Não busquem livros. Eles ajudam, mas o que completa é buscar aquele que me dá a oportunidade de acertar, mesmo depois de errar. O Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor disse o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. E para terminar, a maior e a melhor das escolhas, nós falamos há 2 domingos atrás, que é escolher mudar. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Não vivam escolhendo tudo aquilo que acabamos de ver, que são escolhas erradas. Mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, o nosso Deus. Amém? Amém. Que Deus nos dê sabedoria para fazermos boas escolhas na vida e no casamento. Próximo domingo, 17h59.